E aí pessoal, tranquilo? Estudando muito? Meu nome é Eliezer, sou professor de História, Sociologia, Filosofia aqui do Colégio Francisco de Assis. Olha só, meu amado, agora você não vai dar mais atenção ao Naruto, você vai fechar essa aba aqui, você vai fechar a aba do seu Facebook, você vai me dar a sua atenção. Showzinho? Vamos então tentar ver aqui as questões de Primeira Guerra Mundial que foram passadas para vocês e vamos ver se vocês acertaram. Espero que sim. Questão número 1, pessoal, é um textinho aqui da Hannah Arendt, diz o seguinte: 3 décadas, de 1884 a 1914, então Conferência de Berlim, início da Primeira Guerra Mundial, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que a. Difundiu as teorias socialistas. O socialismo não tem nada a ver com nenhum desses eventos, nem com a Conferência de Berlim, nem com a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Acirrou as disputas territoriais. Essa aqui tá boa. Superou as crises econômicas? Claro que não, tem um monte de gente com crise econômica. D. Multiplicou os conflitos religiosos? A questão religiosa não é uma questão relevante dentro desse contexto, tá bom? Conteve os sentimentos xenófobos? Muito pelo contrário, tá bom, pessoal? Então, a melhor opção aqui seria a opção a opção B, ok? Será que o professor está certo? Tchan, é a B. Então, acirrou as disputas territoriais. O texto menciona, então, a questão do imperialismo. Percebeuzinho? Poxa, Eliezer, eu acabei marcando alguma outra opção. Escreve aqui embaixo por que você marcou uma outra opção. Eu venho na minha conta pessoal do YouTube e venho tentar te auxiliar. Tudo bem? Então, questão 2. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão a crise do colonialismo. O colonialismo estava em ascensão, não é isso, pessoal? Principalmente o neocolonialismo. Olha só, ele vem se reformando, um novo colonialismo. Isso aqui está furada. O enfraquecimento do Império Britânico, o Império Britânico está, ó, decolando, amigão. Não é isso aqui não, tá bom? O declínio britânico, não. O fracasso das Ligas das Nações e a Revolução Cubana. Revolução Cubana, querido, 1959. Então, a primeira metade do século XX? Claro que não. A corrida armamentista, show. O terceiro mundismo, terceiro mundismo já é depois da Segunda Guerra Mundial, tudo bem? E a Revolução Bolchevique, 1917, show. O imperialismo, primeira metade do século XX, show. A unificação da Alemanha, toma cuidado. A unificação alemã se deu em 1871, mas também é um fator que acaba explicando o porquê dessa primeira metade do século XX ser extremamente tensa, extremamente conturbada, porque a Alemanha ela vai começar a se colocar como um agente político relevante, vai começar a disputar territórios tanto na África quanto na Ásia com as outras nações, como por exemplo a França e a Inglaterra. Percebeuzinho? Então sim, a unificação alemã mesmo que cronologicamente ela não esteja na primeira metade do século XX, ela é fundamental para a gente conseguir compreender então o porquê dessas tensões nesse período. O professor iria na E. Será que é a E mesmo? Tchan, 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 tchan. O professor acertou. É justamente a E, tá bom, meus queridos? Espero que você também tenha acertado. Vamos então para a próxima questão? Questão 3. A respeito do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Grande Guerra, é incorreto, presta atenção, incorreto afirmar que A. Foi influenciado pela intenção germânica de atrair o México, prometendo-lhe ajuda na reconquista de territórios perdidos para os Estados Unidos. Provavelmente vocês marcaram essa, mas está errada, tá bom? Quer dizer, essa aqui está correta, você tem que marcar a incorreta. Isso aqui é verdade, tá bom, pessoal? É um episódio pouco tratado e por isso as pessoas acabam se confundindo. Isso aqui é verdade, beleza? Então, B. Os Estados Unidos financiaram diretamente a indústria bélica franco-inglesa. Tchan, exatamente.
enviaram um grande contingente de soldados ao fronte. É verdade, você não está incorreta não. Uma possível derrota da França e Inglaterra colocaria em risco os investimentos norte-americanos na Europa. Verdade também. D. Contrariando o Congresso, o presidente dos Estados Unidos rompeu a neutralidade, declarando guerra às forças do eixo. Pera lá. Contrariando o Congresso? Não. Quem vai fazer isso depois, muito depois, são outros presidentes. Isso aqui não tem nada a ver, tá bom? É essa que está incorreta. O professor marcaria D. Será que é o D? Tchan! É a alternativa D, tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham acertado também. Vamos para a próxima? Questão 4. A Primeira Guerra Mundial resultou de uma alteração da ordem institucional vigente em longo período do século XIX. Entre os motivos dessa alteração destacam-se a divisão do mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos e a constituição de países industrializados na América. Isso aqui é principalmente a Guerra Fria, né, pessoal? Isso aqui está errada. A desestabilização da sociedade europeia com a emergência do socialismo e a constituição de governos fascistas nos países europeus. Galera, fascismo vem depois da Primeira Guerra, então essa aqui também está furada, a B. C. O domínio econômico dos mercados do continente europeu pela Inglaterra e o cerco da Rússia pelo capitalismo. Não, são outras questões também, belezinha? D. A oposição da França à divisão do seu território após as guerras napoleônicas, e a aproximação entre Inglaterra e Alemanha. Não, Inglaterra e Alemanha estavam aqui, uma de um lado e outra da outra, entrando em conflito, beleza? Então essa aqui também está furada. E. A unificação da Alemanha e os conflitos entre as potências suscitados pela anexação de áreas coloniais, tanto na Ásia como na África. A gente já tratou um pouquinho disso em outras questões, não é isso? O professor iria na E. Qual deve ser a resposta correta aqui? Alternativa E, tá bom, pessoal? Então, é só você pausar o vídeo, dar uma olhada nesses comentários que a gente faz aqui para vocês, para acrescentar conhecimento, tá bom? Espero que eles estejam sendo úteis para vocês. Vamos então para a próxima questão? Questão 5. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que... Então, ele está tentando entender quais são as causas dessa guerra. A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. Essa aqui tá legal, mas a incapacidade dos estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX, isso aqui não me convence muito. B. A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. Bom. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências. Pô, essa aqui tá maravilhosa. O sucesso da política de apaziguamento, a política de apaziguamento não teve sucesso, e a gente está falando de outros momentos da nossa história. Pode cortar essa. D. O expansionismo da Áustria, a invasão da Polônia, isso aqui é tudo causas para a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E. O desequilíbrio entre a produção e consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. Não é essa divisão entre europeus e América do Norte que vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Não é essa a melhor maneira de entendermos as causas da Primeira Guerra. A melhor de todas aqui é a B. Eu vou na B. Espero que você também tenha ido. Vamos ver então qual é o gabarito? A alternativa correta é a B, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se alguma coisa não ficou muito clara, comenta aqui embaixo. Se você gostou dessa correção, dá um joinha aí, clica aqui no sininho, tá bom? Para você continuar recebendo nossas novas notificações. E espero estar colaborando aí com o seu desenvolvimento. Valeu? Bons estudos e forte abraço. Até a próxima. Valeu!